Boa noite, irmãos. Estamos felizes porque o Senhor nos permitiu estar aqui para proclamar a santa verdade da Sua palavra. Nós temos o privilégio, como servos do Senhor, de fazermos a proclamação da Sua verdade. E como servos do Senhor, nós não podemos recuar nesse propósito de proclamar aquilo que o Senhor tem nos dado como palavra dele. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de vida. Nós temos na palavra do Senhor o alicerce para que possamos viver uma vida que realmente faça diferença. Por isso, eu e você precisamos nos dedicar ao estudo da palavra do Senhor. Encontrar na palavra do Senhor a resposta para as nossas inquietações, a resposta para as nossas lutas. A palavra do Senhor, ela tem respostas para o meu dilema, para o seu dilema. A palavra do Senhor, ela nos fortalece nas nossas fraquezas. E por isso nós engrandecemos o nome do Senhor. Glorificamos a Deus. Glorificamos a esse Deus que deixou esta palavra para nós. Glorificamos a Deus porque Ele fez com que essa palavra chegasse até nós. Glorificamos a esse Deus porque Ele tem preservado essa palavra entre nós. O Senhor desperta homens e mulheres comprometidos com esta palavra, para que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de esperança, a nossa caminhada rumo ao céu. Como cristãos aqui na terra, como nos diz o apóstolo Pedro, nesse tempo, no tempo da nossa peregrinação, nós somos todos os dias desafiados. E por isso, eu queria refletir com os irmãos sobre as antigas doutrinas da graça e a nossa segurança em Deus. Não somos nós que fazemos, que direcionamos os nossos caminhos. Não somos nós que dizemos por onde devemos passar. Não somos nós que fazemos os nossos próprios percursos. Mas todas as coisas estão nas mãos do Senhor. A minha vida, a sua vida, elas estão nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele tem um plano para cada ato que acontece aqui na terra. Nada foge ao controle do Senhor. Ele governa soberano. Ele é o Deus soberano, o único Deus verdadeiro. Quando nós falamos em segurança, em doutrinas da graça, quando nós falamos em segurança em Deus, nós afirmamos que nós só somos salvos, nós só temos a salvação, porque o Senhor nos garante essa salvação. Nós somos salvos porque um dia nós estávamos ali caídos e o Senhor nos levantou. Conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Existem duas palavras do grego que são traduzidas por mortos no Novo Testamento. Uma é thanatos e a outra é necros. A palavra thanatos
ela é morte no sentido de separação. A palavra necros, daí vem a palavra necrotério. É onde está aquele morto fisicamente. E por incrível que pareça, a palavra que aparece lá em Efésios é necros. Não no sentido, nós estamos mortos, não no sentido de separados, mas mortos no sentido de incapacitados. E por isso, nós somos dependentes da graça de Deus. Nós só somos capazes de responder ao chamado de Deus depois que Ele nos vivifica. Até então, nós estamos exatamente como aquele morto no caixão, sem poder responder nada. Se um morto em vida, ele pede para ser sepultado no cemitério A, e depois que ele morre, sepultam-no no cemitério B, ele nada tem que possa fazer para evitar esse sepultamento. Assim somos nós em relação a Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Com relação à salvação, eu gostaria de trabalhar uma questão que foi comumente chamado na história de os 5 pontos do calvinismo, que vieram em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do arminianismo surgiram e em resposta a isso foi-se feito os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos do calvinismo, eles são definidos por um acróstico. E esse acróstico é a palavra tulip, que na verdade é uma tradução do inglês. Então a palavra tulip, ela traz o acróstico dos 5 pontos do calvinismo, que são total depravação, uma eleição incondicional, limitada expiação, incondicional eleição e perseverança dos santos. E irresistível graça. O I é irresistível graça. Quando nós pensamos nisso, nós vamos ver que o homem está totalmente separado de Deus. Nós podemos ver lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, o profeta Jeremias dizendo: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? Assim sois vós, sendo acostumados a fazer o mal, não podeis fazer o bem. O que é a cor da pele do etíope? É uma questão de natureza. O que são as manchas do leopardo? São uma questão de natureza. Por isso, o mal no ser humano é uma questão de natureza. Nós estamos totalmente separados de Deus. Porque quando Adão comeu do fruto que havia dito para que ele não comesse e deu a Eva, ele quebrou o relacionamento que ele possuía com Deus. E diante disso, o homem está totalmente separado de Deus. Não existe nada no ser humano sem Deus que seja bom, porque o homem está totalmente depravado. Tem um autor, que eu não lembro o nome dele agora, ele vai dizer que alguns homens não são tão maus quanto eles poderiam ser. Nessa perspectiva, nós vamos ver pessoas que têm uma vida diferente, que não são tão maus quanto outros,
Mas isso também faz parte da intervenção de Deus na humanidade. Mas o homem, por essência, por natureza, ele é mau e separado de Deus. O homem está totalmente depravado. Esse homem que está totalmente depravado, que está perdido, que está caminhando para o inferno, esse homem é escolhido por Deus. Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. Nós vamos ver lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo falando sobre Jacó e Esaú. Não haviam ainda os gêmeos nascido para que tivessem feito o bem ou o mal, mas o Senhor amou Jacó e aborreceu Esaú. Salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor nos escolhe para vivermos uma vida de santidade. O Senhor nos escolhe para vivermos uma vida que agrade a Ele. Algumas pessoas dizem: é injustiça. É injustiça da parte de Deus salvar uns e condenar outros. Mas o homem, por natureza, ele está caminhando para o inferno. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. O ser humano está perdido. O ser humano está depravado. O ser humano está longe dos planos de Deus, porque um dia ele fez isso. Ele separou, quebrou o relacionamento com Deus, fazendo aquilo que Deus disse lá no Éden, para que ele não fizesse. E nessa perspectiva, nós vamos ver que o Senhor, dentre toda essa humanidade perdida, Deus, por sua graça e no exercício da sua vontade, Ele escolhe algumas pessoas entre toda essa humanidade para serem salvos. Nós poderíamos dizer que é injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Romanos 9, 16. Deus não é injusto ao escolher algumas pessoas para a salvação e a preterir e a deixar que os outros caminhem nos caminhos que lhes parece bem aos seus próprios olhos, indo a passos largos para o inferno. Nessa visão, nós entendemos que se fosse injustiça da parte de Deus, seria também injustiça daqueles pais que vão a um orfanato e adotam uma criança. Senão eles teriam a obrigação de adotar todas. Quando ele olha para aquele tanto de criança órfã lá, se a gente considerar que é injustiça da parte de Deus escolher alguns entre todos, nós diremos que é injustiça dos pais adotivos que entre todas as crianças escolhe uma ou duas.
Ele fez injustiça com as crianças, as quais ele deixou lá no orfanato. O Senhor é soberano. Lutero diz: deixem Deus ser Deus. Deixem Deus no exercício da sua soberania, no exercício da sua vontade. Para que essa eleição pudesse se transformar em salvação, era necessário um sacrifício. E Jesus Cristo faz esse sacrifício na cruz. E esse sacrifício de Jesus Cristo é limitado. Porque Cristo não morreu por todos. Às vezes isso causa um choque, né, na gente quando a gente ouve isso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos e não de todos. Jesus Cristo veio para dar a sua vida pelos eleitos. Se a gente pensasse numa perspectiva de uma salvação plenária, ou que Cristo tivesse dado a sua vida por todos, existem duas possibilidades. Todos seriam salvos. Todos seriam salvos. Ou então, Jesus Cristo não morreu para garantir a salvação. Ele morreu apenas para possibilitar a salvação. E se Cristo morreu para possibilitar a salvação, essa salvação, ela é condicional e não incondicional. Ela tem uma condição por parte do homem. E isso se torna salvação por obras. Baseado nisso, Jesus Cristo morreu para garantir a nossa salvação. Jesus Cristo não veio aqui para nos dar uma possibilidade de escolha entre outras possibilidades. Ele veio aqui para nos dar a garantia da salvação. Porque todo aquele que crê em Jesus, esse será salvo. O que crê em Jesus de fato, ele será salvo. Não por méritos seus, não por aquilo que ele fez, mas será salvo pela obra que Jesus Cristo fez na cruz por nós. A nossa salvação não é baseada no que nós fazemos ou deixamos de fazer. Às vezes nós pensamos que é o fazer algo ou deixar de fazer outra coisa que vai fazer com que eu seja salvo. Não. A nossa salvação é garantida por Jesus Cristo. Conforme nos diz o autor aos Hebreus no capítulo 12. Jesus é autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o dia de Cristo. Nós não podemos pensar nem imaginar uma salvação que seja condicional. Nós não podemos pensar ou imaginar Jesus Cristo ter pago o preço por alguém na cruz e essa pessoa ainda ir para o inferno. No Brasil existe uma perspectiva que é o seguinte: você paga imposto, mas se você quiser uma escola de qualidade, você tem que pagar a escola ainda, né? Isso alguns especialistas chamam de dupla tributação. Ou seja, além de você já ter pago, você ainda tem que pagar de novo. Se nós olharmos nessa perspectiva pela morte de Cristo, nós vamos ver que
se Jesus Cristo tivesse morrido por todos, algumas pessoas teriam o seu pecado pago 2 vezes. Porque Jesus Cristo pagou por ele, e ele vai para o inferno para pagar de novo. Então, nesse sentido, nós vemos que a eleição, a expiação, ela é limitada. Limitada por quê? Limitada pela soberana escolha de Deus. Não limitada na sua essência, porque a essência do sacrifício de Cristo, ele é suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas Deus, na sua onipotência, Deus, no uso da sua soberania, Ele escolhe alguns, e Cristo morre por essas pessoas. Dá a sua vida para que essas pessoas possam viver. Não há uma outra forma de nós vermos o sacrifício de Cristo que não seja incoerente com o que ele significa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenança, e que de alguma forma nos era prejudicial, encravou-os na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao vitupério, à vergonha, prevalecendo sobre eles na cruz. Se a gente pensar numa dívida, se eu tenho uma dívida, alguém vai lá e paga essa dívida para mim, eu não tenho mais essa dívida. Se aquela pessoa que eu devia vier cobrar de mim de novo, eu falo, não, essa dívida já foi paga. Se Cristo morreu por todos, a dívida de todos está paga, porque Cristo cravou pagou a nossa culpa quando Ele morreu na cruz. Então, dentro dessa ideia, nós podemos afirmar que Jesus Cristo morreu para nos garantir a salvação. Porque se Cristo tivesse morrido para possibilitar a salvação, e numa hipótese ninguém aceitasse, a sua morte seria em vão. Ele teria perdido o seu tempo vindo aqui. Por isso, é de extrema importância que nós entendamos o verdadeiro sentido da obra de Jesus Cristo na cruz. Uma obra que garante a salvação daqueles que creem. Dentro desse pensamento, nós vamos ver que o Senhor nos chama para uma nova vida. Algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas afirmam. Então, uma pessoa que não quer ir para o céu, não quer ser servo de Deus, vai ser arrastado à força para o céu, porque o Senhor o escolheu. Mas a graça, ela é irresistível. O homem não pode resistir à graça de Deus. Pense numa perspectiva aí. Você imagina que você pode resistir a Deus? Eu acho que ninguém pensa isso, né? Mas alguns pensam que o homem pode resistir ao Espírito Santo. Algumas pessoas pensam
que o convencimento do Espírito Santo pode ser resistido. Se isso é um fato, ou o Espírito Santo não é Deus, o que definitivamente não é verdade, ou então essa ação do Espírito Santo, ela é apenas uma ação paliativa ou figurada. Nós vemos lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 8, que vai dizer: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então nós podemos ver que o texto está nos dizendo que o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá. Isso não é uma tentativa. Isso é algo efetivo, real. Será que o Espírito Santo tem uma capacidade limitada de argumentação, de convencimento, para que eu ou alguém não seja convencido de forma efetiva pelo Espírito Santo? A graça do Senhor sobre nossas vidas, ela se manifesta de forma irresistível. Nós não podemos resistir a Deus. Naturalmente, também não podemos resistir ao Espírito Santo. Ele veio e está trabalhando em nossas vidas. E nós somos chamados a uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo na cruz e pelo convencimento do Espírito Santo. Nós somos feitos novas criaturas. Pela ação do Espírito Santo, nós temos as nossas vidas transformadas. Pela ação do Espírito Santo, nós vivemos uma vida que faz sentido. Porque a vida sem Deus não faz sentido. A vida sem Deus não passa de uma sequência de fatos desconexos. Quando Deus quer punir um homem, ele simplesmente o deixa. Simplesmente deixa que ele faça aquilo que ele quer. E ele, por suas próprias vontades, por sua própria liberdade, ele vai se perder e vai ser punido, de forma que nós percebemos, nós entendemos que o homem não pode resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi derramado. O Espírito Santo foi nos dado. E hoje nós temos ele habitando em nossa vida. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora à humanidade. E no P do tulip, nós temos a perseverança dos santos. Aqueles que estavam depravados, que foram escolhidos, que tiveram seus pecados pagos, que foram chamados pela graça, agora irão perseverar nesse caminho até a volta de Jesus Cristo. Aqueles que estão no caminho vão permanecer no caminho. Aqueles que estão no caminho vão continuar. Porque a nossa salvação não depende de nós.
A nossa salvação depende de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma nova vida. Ele nos salvou e fez de nós novas criaturas. Ele nos salvou. E agora Ele nos mantém nesse caminho. E agora nós continuamos nesse caminho até que Jesus Cristo volte. Até que seja consumado todos os aspectos do reino de Deus. Uma pessoa salva uma vez, ela não perde a sua salvação. Existem pessoas que questionam, mas fulano estava aqui na igreja, pregava, cantava, orava, e quando ele orava, a gente sentia uma unção. E de repente, ele foi embora. E hoje está no mundo fazendo as coisas mais terríveis. Existem duas possibilidades nesse caso. Ou essa pessoa ainda um dia voltará, ou então essa pessoa apenas esteve enganada no meio da igreja. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, vai falar sobre isso. Aqueles que foram iluminados, que provaram do dom celestial, que usaram da boa dádiva do Senhor, uma vez caídos, é impossível que eles sejam novamente restabelecidos. Talvez existem pessoas que têm uma aparência de fidelidade, têm uma aparência de humildade, têm uma aparência de submissão, mas não passa de uma aparência. O Senhor que sonda os nossos corações, Ele discerne se o que nós vivemos é por aparências ou não. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem nos dá a salvação. É Ele quem nos preserva na salvação. E a nossa garantia da salvação é a própria palavra do Senhor Deus. São os decretos irrevogáveis do Senhor Deus. É o fato de que Deus não volta atrás. Essa é a nossa garantia de salvação. Quando nós entendemos isso, nós podemos descansar. Quando nós entendemos isso, nós descansamos no Senhor. Porque nós podemos saber que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está conosco em todo o tempo, cumprindo a sua vontade em nossa vida. Qual que é a importância dessa doutrina nesse tempo em que nós vivemos, para as nossas vidas hoje? Eu sou um homem pós-moderno que nasceu no auge da tecnologia, que faço uso de várias redes sociais, que me comunico em alta velocidade. O que essas doutrinas podem acrescentar na minha vida para nós hoje? Essa doutrina, ela nos dá segurança. A segurança que a nossa salvação está firmada em Deus. Se por alguma razão
nós viermos a fraquejar, o Senhor nos traz de volta. Se em algum momento eu não estiver firme no caminho, o Senhor me busca de volta. Essa doutrina nos dá a segurança de que nós não precisamos viver uma tensão de será que Deus me ama ainda? Como isso é angustiante. Às vezes nós oramos ao Senhor e esperamos uma resposta, e essa resposta não vem. Se nós não tivermos convicção daquilo que Deus é em nossas vidas, nós simplesmente ficamos perdidos. O silêncio de Deus, ele é didático em nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos aprender a ouvir o silêncio de Deus. Por isso ele não nos responde prontamente da forma que nós queremos. E quando ele não nos responde prontamente da forma que nós queremos, nós podemos descansar, nós podemos ter segurança que Deus não nos abandonou, que Deus não nos relegou à nossa própria sorte. Deus não nos deixou. Ele continua preservando as nossas vidas. É por meio disso que nós podemos afirmar que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem amparado as nossas vidas. O Senhor tem dirigido-nos, nos possibilitado um viver que realmente valha a pena. Quando nós temos a convicção de que a nossa salvação está na mão de Deus, de que a nossa salvação não depende de nós, de que a nossa salvação não está presa àquilo que somos, ou deixamos de ser, ou venhamos a ser em outro tempo. Quando nós temos essa convicção, nós podemos glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Enquanto você pensa que você tem controle sobre a sua vida, sobre a sua salvação, você não glorifica o nome de Deus. Você glorifica a si mesmo. Você diz: como eu sou fiel. Como eu faço as coisas no reino de Deus. E chega num ponto em que o eu fala tão forte que você esquece até de Deus. Mas quando o Senhor trata de nós, nos cuida, nos ampara, nos carrega no colo. Quando isso acontece conosco, nós temos a certeza, a convicção de que o amor de Deus, ele está sobre nossas vidas. O sofrimento, ele não vai ser uma razão para nós pensarmos que perdemos a salvação ou que o Senhor nos abandonou. Quantas vezes nós sofremos? Quantas vezes nós temos o nosso coração angustiado? Quantas vezes nós temos o nosso coração desfacelado? E é só em Deus que nós encontramos a resposta. E é Deus, o Deus que nos ama, é Ele que nos sustenta nos momentos difíceis. Se eu confio em mim, eu estou perdido. Porque no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da dificuldade, eu vou perder a fé. Mas quando eu confio no Senhor, Ele me fortalece. O salmista Davi diz no Salmo 27, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não temerei. Ainda que a guerra estoure contra mim,
ainda assim eu confiarei. Não são as circunstâncias que vão determinar se Deus é Deus ou não. Não é a tristeza e o sofrimento que nós passamos que vão fazer com que Deus deixe de ser Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, ele vai dizer: ainda que a terra não floresça, ainda que a vide não der o seu fruto, ainda que não haja bois no pasto, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando eu sou o centro, eu não tenho aonde buscar. Por isso, nós somos desafiados a confiar no Senhor. Essa doutrina, ela é muito combatida pelos humanistas, porque é simplesmente vergonhoso, é ruim, é chato eu não ter controle. Você quer ver uma coisa que entristece qualquer ser humano? É a sensação de impotência. A sensação de impotência é algo que acaba com qualquer um de nós. Você vê uma pessoa que você ama, doente numa cama, e não pode fazer nada por ela. Vem aquela sensação de impotência. E a gente entristece. O ser humano, quando ele se vê diante de algo que ele não é capaz de fazer, algumas pessoas entram em depressão. Por isso, existe a rejeição das antigas doutrinas da graça, porque ela põe o homem no seu devido lugar. Ela não rebaixa o homem, ela o relega ao seu devido lugar. Lugar de servo, lugar de submissão. E é nesse sentido que nós precisamos ouvir e obedecer. É nesse sentido que nós precisamos olhar para as Escrituras e glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando nós nos vemos impotentes, quando nós vemos que o que a gente quer não acontece, nós entristecemos. Mas nós devemos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando nós entendemos o sentido das doutrinas da graça, nós vamos descansar. Porque nós sabemos que Deus está no controle. Nós sabemos que o propósito de Deus vai se cumprir. Nós sabemos que o Senhor vai fazer a sua vontade em nossas vidas. E por isso nós descansamos nele. As antigas doutrinas da graça, elas nos tiram a nossa prepotência. O homem é tirado do centro e Deus é colocado no centro de todas as coisas. O homem não tem participação. O homem não pode interferir. Eu acredito que todos nós aqui temos alguém que nós gostaríamos que fosse salva. Mas nós não temos a capacidade de salvar essa pessoa. E isso causa em nós tristeza. Mas nós devemos glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito.
Daniel capítulo 4, versículo 35, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Nabucodonosor, depois que ele esteve lá pastando com os animais, ele reconhece a glória de Deus e ele afirma o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem dizer: que fazes? Quem é suficiente para guiar a mão de Deus? Quem é suficiente para dizer a Deus: não faça isso, faça daquela outra forma? Romanos capítulo 9 vai dizer que o Senhor suportou com longanimidade os vasos da ira, preparado para a perdição, porque Ele amou os vasos que foram preparados para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a compreender o verdadeiro sentido de ser uma pessoa em Cristo. Que Ele nos ajude a entender que isso não depende de nós, não vem de nós. E que nós possamos crer nisso e dar glórias ao nome do Senhor por tudo que acontece. Por tudo que envolve, que permeia, que está conosco em nossas vidas. Eu queria orar com você, eu quero te convidar a se colocar de pé. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me resgatou da escravidão do pecado. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor me fez nova criatura. Ó Deus de amor, quantas vezes nós queremos ter o controle e o domínio sobre as nossas vidas. E se tivéssemos de fazer algo, faríamos totalmente diferente e o resultado seria péssimo para nós. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor controla o nosso viver. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ó Deus de amor, nos dá cada dia compreensão disso. Nos dá, ó Deus, tranquilidade, alegria, ó Deus, em saber que o Senhor está governando sobre nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus é que te oramos. Amém.